Olá! Para que você saiba as últimas notícias e acontecimentos do Poder Legislativo de Bagé, está no ar o Telecâmara. Nesta quinta-feira foi realizada a sessão ordinária. Você confere agora o que tramitou e foi votado. A Câmara aprovou com 7 votos contra e 9 a favor a instauração de uma comissão processante para investigar denúncias contra o prefeito Dudu Colombo. A proposta havia sido protocolada pelo servidor Rubilar Barbosa na semana passada, anexada a cerca de 17 mil assinaturas pedindo o impeachment do prefeito. As outras pautas que estavam em fase de tramitação e votação foram retiradas pela bancada do PT. Conforme o líder petista, o Margani, os vereadores de situação entendem que regimentalmente deveria ser obstruída a pauta em função dos prazos de tramitação dos 14 projetos do Executivo, considerados como prioritários pela administração. O pedido foi aceito pelo presidente, exceto retirar de pauta a votação da processante. Conforme o procurador jurídico da Câmara, Eduardo Deibler, o Decreto 201 de 1967 estabelece que denúncias contra o prefeito devem ser votadas após o recebimento. A lei orgânica é clara, é expressa no sentido de que, transcorridos 45 dias sem apreciação do projeto, subrestar-se-ão todas as outras matérias, a não ser as que têm prazo constitucional para votação, como é o caso das leis orçamentárias, até que se ultime a votação. Se houver algum projeto de lei tramitando na Casa há mais de 45 dias, a posição da Procuradoria Jurídica é que a pauta está trancada. O Decreto-Lei 201/67, que foi recepcionado pela Constituição de 1988, conforme inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal, em caso de denúncia contra o prefeito, solicitando instauração de comissão processante de inquérito, a denúncia é lida e votada na primeira sessão após o recebimento da denúncia. Então, nesse caso, mesmo que se opere o trancamento da pauta, eu opino no sentido de que tramite a denúncia. No encerramento, foi anunciada a realização de 5 extraordinárias para a próxima sessão, segunda-feira, dia 6, para apreciação de 36 projetos. Entre eles estão as 14 propostas do Poder Executivo. CPIs realizam reunião nesta segunda-feira, dia 30. Em extraordinária realizada às 14h, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que apura possíveis irregularidades no Parque do Gaúcho e convênios da Prefeitura, ouviu os depoimentos de representantes da empresa que venceu pregão para fornecer material para a manutenção do parque. O motivo da oitiva foi uma denúncia encaminhada à CPI, com fotos que sustentam a informação que os recursos não estariam sendo utilizados no local. Os vereadores solicitaram cópias de empenhos e de documentos que comprovariam a compra e a entrega de pó de brita. Os integrantes da comissão disseram que irão se dedicar às investigações do caso e não descartaram a possibilidade de ouvir outros depoimentos na próxima reunião, quinta-feira. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga possíveis irregularidades na folha de pagamento da Prefeitura, deveria ouvir o tesoureiro do Fundo de Pensão e Aposentadoria do Servidor, o FUNPAS, que foi convocado e não compareceu. Conforme a assessoria legislativa, ele será reconvocado para o próximo encontro da comissão, segunda-feira, dia 6. O vereador Antenor Teixeira, do PP, quer buscar respostas na Previdência Social e no Tribunal de Contas da União sobre a situação do Fundo de Pensão e Aposentadoria dos Servidores de Bagé. O vice-prefeito esteve aqui nessa casa e disse que não tem solução, o FUNPAS, que não tem como pagar, a não ser com intervenção da União. Então a sugestão minha é que nós façamos uma reunião com o Tribunal de Contas e façamos uma reunião com o Ministério da Previdência Social, para ver se de fato, não é só o caso de Bagé, é de outros municípios, que aí nós vamos tomar uma atitude. Fora isso aí, não tem como nós aprovar algum projeto nesta casa relacionado ao FUNPAS, sem a gente saber se tem solução, se não tem solução, qual é que é o quadro, o que é que vamos fazer. Então, por isso, a sugestão nossa, e a comissão vai falar com esses dois órgãos para nós ter uma posição oficial do governo federal sobre o fundo de pensão dos funcionários da Bagé. Do jeito que está, como o senhor prevê que seja o futuro do FUNPAS?
É muito complicado, não é só do FUNPAS, o futuro da prefeitura para pagar o FUNPAS. É muito difícil, porque cada dia a dívida aumenta, hoje em torno de 200 milhões, tá? Acreditamos nós que pode ser em torno de 400 milhões, se nós ir para o miúdo, funcionário por funcionário, então existe uma preocupação muito grande. E por isso que nós queremos, com esses órgãos federais, para ter uma posição para ver o que a gente pode fazer. Onde o senhor acredita, a comissão acredita que está a raiz do problema? A raiz do problema é que quando começou o fundo de pensão que passaram para os municípios, a União simplesmente pegou aquela dívida e passou para o município. Aí o município absorveu os seus aposentados sem condição absoluta de cumprir. Ele veio aumentando. E o que a gente quer? É que isso pare, que tenha uma solução. A culpa não é de nenhum funcionário, a culpa não é do prefeito municipal, nem dos prefeitos anteriores. Na realidade, a União simplesmente jogou para os municípios, acima de 100 mil habitantes, o fundo de pensão, e já se herdou, naquela época, já uma dívida grande e cada dia aumenta mais. Então nós vamos tomar uma atitude para saber ou se termina ou não se termina, o que se faz. Obra de pavimentação da Zona Leste está próximo de sair do papel. Nesta segunda-feira, dia 29, o prefeito assinou a ordem que dará início ao trabalho. Confira. Foi oficializado o início da pavimentação das ruas dos bairros Bonito, Ipiranga, Pedra Branca, Santa Luzia, Santa Teresa, Santa Flora e Dois Irmãos. O ato ocorreu na Avenida São Judas, próximo ao CTG Sentinela da Fronteira. Os vereadores aprovaram o projeto em dezembro de 2011. O investimento está orçado em 37 milhões de reais. Recursos do governo federal, com contrapartida de 4 milhões da prefeitura. É um trabalho que começou, no mínimo, há quase 4 anos atrás. E agora, então, a empresa que venceu e que vai fazer essa obra, agora, nos próximos dias, já começa, então, a trazer o maquinário, a fazer o alojamento. Os vereadores petistas Omar Gani, Jandir Painha e Wilson de Cristo estiveram no ato. A obra, que é anunciada desde 2012, terá início na próxima semana e deve contemplar 8 bairros da região. Estes foram os acontecimentos mais recentes da Câmara de Vereadores. Assista a seguir a reprise da sessão ordinária realizada nesta manhã. E o programa pode virar lei. Obrigado pela sua audiência e boa noite.